Boa noite. Vamos fazer a nossa terceira aula do quinto módulo, que é o módulo da sombra. E hoje, vocês já estão acompanhando essa relação com a sombra. Na verdade, hoje nós vamos falar justamente disso. Formas de se relacionar com a sombra, se é que isso é possível, né? Mas esse é o único caminho para que possamos, de fato, fazer o nosso processo de individuação. Então, eu queria começar hoje, como sempre começo na maioria das vezes, fazendo uma pergunta. Qual de nós temos o hábito de nos perguntarmos sobre aquelas questões que nós normalmente não ousamos pensar? Sabe aquelas coisas que aparecem de vez em quando na nossa cabeça, que a gente faz assim, depois eu penso nisso. E aí tem uma frase que é muito interessante, que diz assim: nós não somos conscientes do nosso inconsciente, o que é meio lógico, não é verdade? Mas é importante que tenhamos pelo menos uma ideia de que precisamos mergulhar. Muitas vezes nós falamos, lemos e vemos e ouvimos nas doutrinárias os palestrantes, os espíritos, sinalizarem sempre para nós a importância da reforma íntima, do autoconhecimento, do autodescobrimento. E ficamos todos ali ouvindo aquelas palavras e pensando e concordando com isso, porque sabemos, no fundo, que todas as questões que nos incomodam precisam ser resolvidas. Mas o primeiro passo é escutar todas essas palavras ou ler isso em algum livro e pensar assim, mas se fulano estivesse aqui, se fulano lesse esse livro, né? E não percebemos que tanto aquilo que foi escutado como aquilo que está escrito serve primeiramente para mim. Porque se não fosse assim, não estaria eu ali sentadinha assistindo uma palestra ou tendo a oportunidade de estar com aquele livro, com aquela informação em posse nas minhas mãos. Então, é difícil para o ser humano lidar com a sombra. Esse arquétipo que é tão poderoso, porque ele atinge diretamente o ego. Trabalhar a sombra exige de nós um esforço que nem sempre estamos disponíveis para fazê-lo. Então, como diz Jung, a sombra é um problema moral que desafia a personalidade como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dela sem esforço moral considerável. Tornar-se consciente da sombra implica reconhecer os aspectos obscuros da personalidade como existem na realidade. E é interessante quando nós pensamos nisso, porque supondo que em momento nenhum tenhamos a disponibilidade de pensarmos na sombra. Então imagine aquela pessoa que não está disposta, nunca nem ouviu falar desse negócio de individuação, de inconsciente, e que vai levando a vida, né, meio deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí vai. Mas é impossível, pela própria condição da nossa fatalidade, que é a plenitude, que em algum momento não tenhamos um certo incômodo, uma sensação de vazio, uma sensação que alguma coisa não está correta, que alguma coisa está fora do lugar, que alguma coisa não está acontecendo, não está fluindo como deveria. Então é interessante perceber que o ego, esse que inicialmente pode ser um grande impedimento para o nosso processo, é também o veículo para o exame da sombra. Então esse mesmo ego que muitas vezes me impede de investigar quais são as minhas mazelas, ele também começa a se sentir culpado. Então existe em nós, quando nós deixamos essa sombra para lá, um certo incômodo que gera uma angústia, que gera uma culpa. E aí nós começamos às vezes a ter sintomas físicos, né? As doenças psicossomáticas, as doenças emocionais e psicológicas, geradas muitas vezes por uma culpa que não sabemos de fato explicar como surgiu e de onde vem.
Então Jung começa e vai dizer isso, porque a sombra é problema moral. Eu sei, de alguma forma, que eu preciso fazer isso, mesmo que eu negue, mesmo que eu não queira. Então, sendo o trabalho da sombra uma questão moral, ele vai dizer o quê? Que isso, trabalhar a sombra, é um desafio à personalidade. E essa é a grande dificuldade inicial de fazer o trabalho com a sombra. Sendo a sombra um conteúdo formado, oposto ao que a persona mostra para o mundo externo, a primeira coisa que nós temos em mente é que trabalhar a sombra vai exigir de mim abrir mão da persona. A imagem que eu tenho de mim precisa ser desfeita. E isso é muito difícil. Imagine que alguém que tem imagem do bonzinho vai ter que abrir mão de ser bonzinho para mostrar o seu outro lado. E esse outro lado assusta, até porque se eu não conheço, eu não sei a dimensão nem a potencialidade desse outro eu que existe em mim. Então, quando Jung vai chamar a atenção, é justamente por isso, porque ninguém é capaz de tomar consciência dela, da sombra, sem esforço moral considerável. Porque mexe com toda a estrutura da pessoa que eu sou e que eu não conheço ainda, e da pessoa que penso que sou. Então é uma condição moral, até porque tudo aquilo que eu acredito, os meus valores, as minhas crenças, também precisam ser revistas. Muitas vezes o que me impede de fazer um mergulho profundo e conhecer de fato a pessoa que sou, são as minhas crenças, são valores que eu adquiri e que eu começo a achar que o mal não está em mim, o mal está em algum lugar. Então por que eu vou procurar o mal, se ele não reside em mim? Então esse mexer, como ele vai mostrando, ele vai fazer com que eu reconheça aspectos obscuros da minha personalidade na forma real, como eles são de fato. Então não é um trabalho rápido, nem é um trabalho simples, mas é um trabalho extremamente rico pela possibilidade de libertação. E todo o processo de individuação, todo o processo de autodescobrimento só acontece de fato se a sombra for trabalhada de forma consciente, de forma corajosa e, como Joana sugere muitas vezes, sem julgamento, sem culpa, mas sim com a disposição de descobrir-se, de revelar-se a pessoa que se é. Então existem basicamente 4 formas, se a gente puder resumir isso, de se relacionar com a sombra. Então eu já vou avisando de antemão que é possível que nos identifiquemos com essas formas, né? Então qualquer coincidência, né, qualquer coisa não é pessoal. Bem, a primeira forma ela, a sombra, permanece inconsciente, fazendo escolhas por nós. Então eu não tomo conhecimento da minha sombra, eu não faço nenhum trabalho com ela, e aí faz de conta que se eu não sei, ela não existe. Só que ela existe e vai ficar fazendo um monte de escolhas por nós. E aí o que a gente vai imaginando assim, mas como isso é possível? Se eu não a conheço, se eu não sei da existência dela, como essa sombra consegue fazer isso? Se ela está lá no inconsciente quieta, né? A gente não vai mexer no que está quieto, deixa lá na gavetinha, guardado, a gente já trancou, jogou a chave fora, só que ela escapole. E aí nós vamos vendo, nós já falamos aqui de complexos, nos complexos é um exemplo disso, né? Quando eu sou tomada por uma emoção, tomada por uma situação que me descontrola, me tira do meu eixo normal, então isso é uma forma da manifestação da sombra. Aqueles relacionamentos que nós temos, que a gente tem a sensação que já viu esse filme em algum lugar, né? E que você fica naquela impressão assim, mas de novo isso, não é possível, todo lugar que eu chego para trabalhar é a mesma coisa, todo relacionamento que eu me envolvo é a mesma coisa, é a sombra. É a sombra, porque como ela está inconsciente, ela vai se manifestando de uma outra forma. E aí eu lembro muito de um caso de uma jovem
que ela tinha uma queixa muito grande, porque ela dizia que ela não tinha sorte com os amigos. E sempre ela relatava que os amigos a traíam, né, faziam fofoca, né, com o nome dela no trabalho, tudo. Então sempre era a mesma história. Só que essa menina, ela não se dava conta que ela tinha uma relação de amizade e ela sufocava a pessoa. Então ela sugava até a última gota de sangue da pessoa. A pessoa tinha que dormir e acordar à disposição dela sempre, todo o tempo. Então era uma exigência, era algo tão intenso que ela fazia com a pessoa, que a pessoa, por se sentir sufocada e por perder a capacidade de ser ela mesma, porque essa amizade não permitia, escapulia, ia embora. E nisso que a pessoa saía, ela entendia como traição, né? E a pessoa às vezes chateada falava algumas coisas, então sempre ela estava vivendo a mesma história, mas por não perceber que a condição dela de não perceber a sombra, o mal que existia nela, as suas carências e os seus complexos, é que fazia com que ela vivesse a mesma história todo o tempo. E aí o que é que a gente vê também? A sombra, ela aparece muito nas nossas relações. O outro é o meu melhor espelho para mostrar o meu outro lado. Porque a pessoa por si só não percebe. Né? É muito raro alguém olhar assim para o outro e dizer assim, nossa, mas fulano é um jeito tão estranho igual o meu. Ninguém diz isso. Né? Então a gente só vê o jeito estranho do outro, não vê o jeito estranho do outro em mim. Então, como a gente não faz isso por conta própria, você vai fazer isso na relação com o outro. Então, quando a minha sombra está nessa condição ainda, tão inconsciente, fazendo escolhas por mim, ela escolhe os meus amigos, ela escolhe os meus parceiros. E aí a gente vai entendendo porque às vezes os relacionamentos são tão complicados, né? Porque em vez de ser a pessoa consciente que escolhe, a sombra vai lá e traz a situação para a pessoa. E aí a pessoa chama depois de karma, né? Que é a cruz, é o karma. E não é nem cruz nem karma, é sombra. Que eu preciso reconhecer em mim a minha situação para que eu possa crescer e evoluir com isso. E aí Joana chama atenção em busca da verdade. Aquele que não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento, induzindo as emoções fortes, descontroladas. Veja a sutileza da mentora em falar da sombra sem sequer citar o nome. Porque o que ela vai dizendo aqui? Aquele que não consegue harmonizar os dois polos, o que ela está falando aqui? Os opostos, o bem e o mal, o que está na consciência e aquilo que está no inconsciente. Quando eu não faço isso, quando eu não harmonizo, na psicologia analítica, isso vai ser chamado de função transcendente. Eu não vou nem falar disso, porque senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Mas seria mais ou menos a ideia de que entre um oposto e um outro oposto, quando você tenta juntar essas duas forças, vai nascer uma terceira possibilidade, que seria o ponto de equilíbrio. Quando a gente não faz esse exercício, que é justamente a partir disso que eu vou trabalhando a minha sombra, quando eu vou avaliando aquela minha boa intenção com o oposto dela, e vou chegando no meio termo entre ser boazinha demais e ser má demais, se eu não consigo fazer isso, eu me torno vítima das expressões desorganizadas do sentimento. Ela está falando aqui dos complexos, né? Então, se eu estou polarizada, que é o termo que a gente costuma usar, então assim, ou eu sou 8, ou eu sou 80, ou eu sou preto, ou eu sou branco, eu fico à mercê dessas forças do inconsciente que invadem a minha consciência e que meu ego, por não conhecê-las, não saber lidar com elas, sucumbe a essa força. E aí eu fico à mercê dessas, como ela coloca, né, dessas expressões desorganizadas do sentimento que vão induzindo ser emoções fortes e descontroladas. Então, quando a gente chama a atenção na leitura da obra de Joana de Ângeles, é justamente por isso. Em um parágrafo, ela vai trazer o conceito, ela fala tanto da sombra, como ela fala do complexo, né? E como é importante a gente estar sempre pensando nessas duas medidas.
Eu preciso perceber que a minha consciência traz um determinado conteúdo e que eu preciso avaliar isso, porque o movimento de crescimento é sempre esse, sempre a ponderação. Então, tudo que está em excesso no meu comportamento precisa ser avaliado. Sabe aquele ditado, de boas intenções o inferno está cheio? É verdadeiro mesmo. Então, às vezes, a nossa melhor intenção não está sendo boa nem para nós, nem para o outro. Mas aí existe uma segunda forma de relacionamento com a sombra. Então, vamos imaginar que nós já saímos, né, daquela fase onde a gente achava que não tinha sombra, que éramos perfeitos, quase anjos, e já começamos a perceber, né, que tem alguma coisinha estranha. Só que aí, quando a gente vai para essa segunda fase, a coisinha estranha não está em nós, está no outro. Então, projetamos nos outros e repudiamos neles o que é intolerável tão perto de nós. E Freud tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João. Não é interessante? Então, cuidado quando vocês falarem dos outros. Né? Porque se a pessoa for freudiana, vai dizer, estou te conhecendo. Né? E é justamente isso, é a projeção. Claro que nós não projetamos de forma consciente. Ninguém acorda de manhã, toma aquele banho para ir para o trabalho e vai dizer, hoje eu vou projetar minha raiva em fulana, vou projetar meu medo. Não é bem assim. Mas a projeção acontece todo o tempo. E é por conta da projeção que as relações também acontecem. A grande questão aqui é que quando estamos falando da sombra, nós estamos dizendo que eu vou repudiar no outro, eu vou querer que o outro fique longe de mim, porque ele ousa trazer para perto de mim aquilo que eu não aceito. Aquilo que é difícil demais para mim tolerar. Então, se nós fizermos uma rápida análise, vamos dizer assim, uma higiene mental, uma análise de consciência, nós vamos perceber o quanto temos conteúdos que não suportamos e que vemos no outro. E se a gente faz um apanhado na própria história, né, um passeio pela história da humanidade, nós vamos vendo vários exemplos disso. É quando nós vivemos o horror das guerras, o horror do Holocausto, tudo isso foi gerado muito por conta de uma condição de não suportar o mal que reside em mim. E aí eu vejo o mal no outro. Porque ver o mal no outro implica que eu não preciso me preocupar com ele, porque ele não está aqui, ele está lá. Só que a gente esquece de um detalhe, porque o outro, do outro, sou eu. Né? Então eu estou vendo o meu mal no outro, mas o outro está vendo o mal dele em mim. Então todos nós terminamos que viramos vítima de uma condição, de uma inconsciência e de uma incapacidade nossa de autoavaliação. Então o meu mal que não é trabalhado e não é reconhecido em mim, vai aparecer no mundo de alguma forma. Ele vai se manifestar fora. E eu vou estar reconhecendo isso todo o tempo. Então hoje, quando nós falamos de violência, né, nós falamos da fome e de tantas outras questões que são vistas como negativas, precisamos em algum momento parar e realmente refletir em mim, onde reside esse assassino, onde reside esse assaltante. Certa feita eu conversava e estávamos falando justamente desse assunto, e aí alguém falava do assalto. E ela dizia assim, mas como é que você vai dizer que se eu fico indignada com a postura de um assaltante, por exemplo, que isso diz respeito a mim? E aí ela, mas diz, não diz, eu não sou assaltante, eu não tenho nenhuma tendência a roubar. Eu disse, tem, não tenho, eu digo, mas eu vou te mostrar que tem. Ela disse, como? Eu digo, quantas vezes você já passou pela experiência de alguém te contar algo, um projeto, uma ideia, um sonho, e você simplesmente corta isso da pessoa, por uma palavra, né? Seja o que for, não vou nem dizer que é inveja. Aí ela disse assim, já aconteceu. Eu digo, pois é, e você acha que isso é o quê? Isso é assassinar o sonho de alguém, isso é roubar a ideia do outro. A gente usa o texto e não põe o autor, isso é o quê? Né? Alguém diz uma ideia e você vai para o chefe e diz que a ideia foi sua. Isso é assalto, não é verdade? Eu não sei distinguir o que é assalto e o que é roubo, mas é um dos dois, com certeza. Então fazemos isso.
É como nós pararmos para pensar na própria história, né, em todo o horror que foi vivido, por exemplo, com os judeus. E tudo aquilo nos deixa horrorizados ver a história. Eu vejo ali, né, o que aquele povo que foi discriminado, os escravos e tantos outros que foram repudiados. Mas em nós, será que em nós não existe de fato isso? Será que em nós, em algum momento, não existe um senhor de escravos cruel e que quando está na rua e passa alguém, um negro, e você já segura a bolsa porque de repente ele pode ser um assaltante e depois a gente diz que não é preconceituoso nem racista? Né? Todos nós precisamos pensar nisso, porque isso é projetar a nossa sombra no outro. Certa feita eu ouvi um comentário muito carinhoso. Eu ainda não descobri se foi um defeito ou se foi um elogio, mas deixa para lá. Eu tinha feito uma palestra e aí uma mulher chegou para mim e fez: "Você, hein, surpreendeu." Aí eu disse: "Surpreendi, bom ou ruim?" Ela: "Não, foi bom, porque quem olha para você para dizer que você é inteligente?" E eu fiquei sem saber se era elogio ou se era, também eu não quis prolongar a conversa. Encerrei aí. Mas são essas questões, né? Porque nós projetamos algumas questões que são nossas. E nós precisamos, de fato, estar avaliando isso. Porque o mal que eu repudio no outro pode, e na maioria das vezes, é um mal que reside em mim. Então, Joana, em busca da verdade, ela vai dizer: invariavelmente, o indivíduo busca superar esse eu opositor frequente, adotando o comportamento castrador, por intermédio do esforço consciente para suprimi-lo, o que redunda em grande fracasso, porque o polo que orienta o outro eu permanece vivo, embora disfarçado pela aparência que se adquire. E é interessante esse capítulo 1 desse livro, porque ela aprofunda bastante essa análise. E o que a mentora nos traz aqui? Não adianta você castrar esse outro lado, né? Vamos dizer assim: eu vou botar isso de lado e vou sublimar esse sentimento, porque ele vai se manter vivo. E aquele outro comportamento que eu crio, porque na verdade eu não vou viver o oposto dele, eu vou criar uma imagem para suplantar aquele lado meu que é existente, que continua vivo e que, por incrível que pareça, continua alimentando a imagem que eu estou criando. Então não adianta, o que vai acontecer é que ela vai aparecer de uma forma ou de outra. Quem tiver o livro, lê esse capítulo, porque ela vai fazer uma análise até do nosso comportamento dentro do ambiente religioso, né? Quando ela vai trazer, né, chamar a nossa atenção para o comportamento, muitas vezes, de meu irmão, meu amigo, enquanto isso pode estar escondendo sombras nossas e que a gente precisa, de fato, estar olhando, vendo. E não tem outra forma, como a gente já disse aqui. A única forma de trabalhar a sombra é, primeiro, se conscientizando de que ela existe. Segundo, aceitando. Sem isso a gente não consegue trabalhar. Porque senão todo o tempo eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar projetando no outro, dando ao outro aquilo que é meu. E aí James Hollis, para completar esse pensamento, ele traz que quanto mais despejamos nossos detritos nos outros, mais nos relacionamos com uma visão distorcida da realidade. Quanto mais eu projeto o meu lixo no outro, mais eu construo uma vida fora da realidade. Por que isso? Porque eu sou obrigada a lidar com a persona todo o tempo. Todo o tempo eu vou reforçando em mim uma imagem criada, uma imagem idealizada, né? E aí eu vou construindo toda a minha vida com base nessa imagem. Então a minha realidade fica distorcida. E aí a tendência também é que eu fique o tempo todo nas minhas relações com o outro, percebendo as coisas de forma distorcida. Porque o mal está no outro, então o outro nunca vai ser confiável, né? O outro nunca vai ser o político. Eu estava pensando muito isso com relação à política, né? A nossa fala, muitas vezes, do político, que todo político é corrupto, Mas será que nós já paramos para pensar na nossa postura, né? Como aquele que elege? Então tudo isso faz com que a gente vá ampliando muito esse olhar da nossa condição.
Então a sombra é um fato real que nós precisamos lidar com ela. Principalmente tirando o que é nosso do outro, pedindo de volta, né, e devolvendo para o outro também o que não é nosso, porque o outro também projeta em nós, e começar a ver a vida de uma forma real, para que a gente não possa mesmo, né, ficar vendo as coisas de forma distorcida. Mas aí a gente vai evoluindo, quer dizer, vai caminhando, e aí tem uma terceira forma de lidar, de se relacionar com a sombra. Nós nos identificamos com ela e a vivemos, não sendo capazes de uma autocrítica. Aí aqui tem aquela situação, vamos imaginar que a pessoa percebeu que projetou, tirou a projeção do outro, aí vai fazer assim, sabe? Eu sou uma pessoa orgulhosa, mas é meu jeito. Aí fica com a sombra, né? Em vez de trabalhar com a sombra, vai lidar com a situação de uma forma racional, vamos dizer assim. Então, isso eu estou dando um exemplo simples, mas aí nós vamos ver também alguns casos de comportamentos que você vai ver a pessoa vivendo a sombra, literalmente, né? Ela vai optar pelo lado sombrio dela. Mas em nós, né, que nós estamos fazendo delitos muito graves, muitas vezes nós vamos nos identificando com a sombra. Aí eu vou fazer alguns testes com vocês para ver se isso já aconteceu com vocês. Bem, não sei se todo mundo aqui gosta de futebol, né? Mas é um mal do brasileiro, infelizmente. Aí está todo mundo lá sentado, seja em casa, ou seja no estádio, está ali sentado, torcendo. Aí o juiz faz uma coisa lá errada, eu não entendo muito de futebol, então eu não vou nem me atrever aqui a falar os termos, mas aí o juiz faz alguma coisa lá que era para acontecer para o seu time e ele não deu. Uma falta, um pênalti, né? Que é a coisa mais assim. O pênalti o juiz não deu. E aí, de repente, você com uma pessoa tão espírita, né? Que fala muita paz, meu irmão, na casa espírita. Quando você pensa que não, você já está lá mandando a mãe do juiz para algum lugar, desejando que o juiz tenha uma morte bem, né, cruel, essas coisas. E aí você faz assim, nossa, mas deve ter sido um espírito obsessor, né? Que na hora baixou. Não é, é a sombra. Sabe? A sombra que fica lá guardada, ela aproveita dessas horas para sair. Quantos de nós aqui não já estivemos em alguma situação errados, sabíamos que estava errados, mas estávamos indignados porque alguém estava dizendo que estávamos errados? Porque a gente vai justificar porque estávamos com pressa, porque você tinha direito, mesmo que não tivesse. Então, tudo isso são formas de identificação com a sombra. Só que é tão rápido, às vezes, tão sutil, que a gente não percebe que naquele momento estamos vivendo a sombra. Uma outra forma também de identificação é quando nós trazemos questões, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí você começa a se rotular com isso. Eu sou uma pessoa muito, como é que dizem aqui na Bahia, não levo desaforo para casa, né? Mesmo que não faça nada, mas é uma identificação com isso. O grande problema disso é que a pessoa fica isenta da autocrítica. Então ela vai se habituando a isso e ela vai encontrar uma justificativa lógica e confortável para não mudar a situação. Então, se eu estava lá assistindo o jogo e naquele momento eu dei um palavrão ou eu falei algum impropério, é porque é o jogo. É o jogo. Quando passa o jogo não tem mais nenhum problema. Tem. Não é que tem problema porque você falou, o juiz não ouviu, não tem, realmente ele não sabe o que você disse. Mas tem uma questão ali que é sua e que saiu naquele momento. Alguém está caminhando na rua, escorrega e cai e você ri. Qual é a graça de alguém cair? Mas é a sombra, né? E na lógica não tem graça, outro caiu, se machucou. Mas são essas questões nossas que vão nos deixando muitas vezes cegos para detalhes que são detalhes no início, mas que depois se tornam coisas grandes. E quando eu não me dou conta, eu estou sendo maliciosa na minha fala, eu estou sendo preconceituosa nas minhas atitudes, né? Eu não consigo lidar com as situações, porque eu fico sendo isenta de perceber
que eu estou fazendo aquilo, que eu estou vivendo aquilo, e aquilo começa a parecer algo muito normal. Então, essa terceira forma de se relacionar é uma forma confortável para o ego. São pequenos delitos, a mentira branca. Eu nunca nem sabia, e tem até preconceito na mentira, né? A mentira branca é a boa, a mentira preta é a ruim, quer dizer, olha o racismo na mentira. A inveja boa, inveja fraterna, eu já ouvi até isso. Não tem isso, é inveja, é mentira, é inveja, né? Não tem essa coisa de tentar amenizar, só para que a gente possa se sentir um pouquinho mais confortável. Então, Joana, em Amor Imbatível Amor, ela vai dizer: na fase adulta, o labor de renovação de valores é mais demorado, porque terá que substituir as constrições do ego e, através da reflexão, dos exercícios de meditação e avaliação da conduta, substituir os hábitos enraizados por novos comportamentos compensadores para o eu superior. E é interessante como a mentora chama a atenção, porque é na fase adulta que a gente vai se dando conta dessas questões, né? Raramente uma criança vai parar para pensar na sombra, né? Até porque não deu tempo de formar tanta sombra ainda. Mas é justamente nessa fase que os nossos hábitos, sejam eles os bons ou os ruins, já estão bem enraizados. E por isso é tão difícil, porque a persona já está formada. Então, essa persona que já se construiu, muitas vezes a gente fica com a sensação que vai deixar de ser a pessoa que a gente conhece. Porque são tantas coisas que precisam ser alteradas, então ela vai chamar a atenção que demora, é um trabalho demorado. Por isso que a meditação ajuda, a reflexão diária, o parar todo dia, tirar um tempinho do seu dia para pensar no dia, nos seus atos, no que você falou, no que você não falou, no que você sentiu e principalmente no que você pensou. Porque às vezes a gente não diz nada, fica com aquela carinha de santo, mas o pensamento está ali, né? Arrancou os olhos da pessoa, as mãos, fez tudo o que não devia. Então pensar em tudo isso justamente para que eu possa reconhecer aí a minha sombra, né? Para que eu possa de fato ter a dimensão do que eu preciso trabalhar em mim, do que eu preciso modificar em mim. E continuando com ela no mesmo livro: certamente nem todos os indivíduos conseguem de imediato uma mudança de conduta mental, portanto, emocional, da patologia e que se encarcera para viver a liberdade de ser feliz. Isso exige um esforço hercúleo, que normalmente o paciente não envida. É interessante, e Jung chama a atenção para esse processo de mudança. Então, ele dizia assim, que nem todo mundo tem essa disponibilidade para fazer, porque precisa de 3 qualidades. A primeira delas, coragem, né? A gente tem que ter coragem de mergulhar nesse mundo desconhecido que somos nós. A segunda, persistência. Porque é um caminho de ir e vir o tempo todo. Todo o tempo você vai e volta. Aí às vezes você diz, eu já estou livre disso. Quando você pensa que não, é você ali de novo. Por conta dos hábitos enraizados. E aí se não tiver persistência, a gente desiste. E a terceira, e mais importante, humildade. Porque sem isso, o ego ganha o espaço e aí você não consegue fazer o trabalho. Então, como ele mesmo compara em Jung, é como descascar uma cebola. Pensa que a gente vai pegar uma cebola e vai ficar tirando pelinha por pelinha daquela cebola. O que acontece quando a gente mexe com a cebola? Chora. Pois é. Então é um trabalho demorado, com muito choro, né? Dá vontade de desistir, mas a gente precisa chegar até lá, o meinho, porque a gente vai plantar essa cebola, né, para ela dar frutos. Mas é esse que é o processo. Então, se nós queremos, de fato, viver a sensação de liberdade e de felicidade, eu preciso saber que o esforço é heróico, né, como verdadeiras sagas heróicas. Nós vamos passar por todo aquele processo, sair da inocência que nos encontramos, até que possamos, de fato, sermos uno com Deus. E aí vem a quarta forma, que é a forma mais plena, a mais positiva, que eu acredito que todo mundo aqui já está fazendo essa quarta forma, né? Admitimos
que aquilo que não nos deixa confortáveis é, apesar de tudo, nosso. Então crescemos em nossa capacidade de trabalhar com essas energias e assimilá-las de forma consciente. Todo mundo aqui já está fazendo isso. Sente aquele incômodo, aí olha para o outro e diz, não é seu, meu irmão, é meu. Né? Aí vai para casa, medita, faz assim, ai, como é bom conhecer a minha sombra, né? Trabalhar com ela, mas essa é a única forma. Né? Então, se a gente tiver o hábito de ter essa atenção, né? Em tudo aquilo que me deixa desconfortável, tudo aquilo que me deixa com incômodo, tudo aquilo que parece que tira o meu fôlego, o meu eixo, e eu parar e dizer assim, bem, o que é isso? O que essa situação, essa pessoa, essa fala, essa atitude trouxe para mim? Sabe um comportamento antigo, e que se nós tivéssemos o hábito de fazer isso, nos ajudaria muito, é fazer diários. Se todos os dias nós tivéssemos o hábito de escrever sobre o nosso dia, o que sentimos, o que se fazia antes, né, na adolescência, e depois de um mês você pega aquele seu escrito e lê, você consegue perceber várias situações que batem da mesma forma. E é fácil da gente perceber o que é que me incomoda, quais são os meus complexos, onde a minha sombra reside. Então, muitas vezes, até porque falamos da sombra e na maioria das vezes temos uma relação negativa com ela, é perceber também que atitudes positivas às vezes nos causam incômodo. Quantas vezes nós temos dificuldade de abraçar uma pessoa, de dizer que gostamos, de fazer um elogio, e isso não quer dizer que isso não é uma atitude ruim, mas isso está lá no meu inconsciente. É como pensando na frase que Joana trouxe dos opostos. Às vezes eu fui construindo uma vida tão racional que eu vou me afastando de tudo que diz respeito ao sentimento. Então, demonstrar qualquer afeto, para mim, é ser fraco. Para mim, é ser uma pessoa, como é que eu vou dizer, simples, uma pessoa, né, que não tem credibilidade. E aí eu não demonstro, porque eu tenho que ser dura, eu tenho que ser, né, importante, e não vou mostrar fraqueza. Então, eu preciso perceber que no oposto também pode existir algo positivo. Na sombra também pode ter o melhor que existe em mim. Né? O meu afeto, a minha criatividade, a minha sensibilidade, tudo isso pode estar na minha sombra. É como pensar que é justamente na sombra também que tem o self, porque ele está no inconsciente. Então, o meu potencial de ser uma pessoa inteira é desconhecido de mim. Então, a pessoa que eu sou de fato ainda está na sombra. E é justamente essa pessoa que eu preciso encontrar. Então, fazer um trabalho, apesar de árduo, de difícil, também tem o ganho de você se encontrar lá. Porque a verdadeira, a nossa essência, que é desconhecida, ainda está lá. Então, Jung vai trazer que esse processo de entrarmos em acordo com o outro em nós é bem compensador. Porque nesse caminho, nós conhecemos aspectos de nossa natureza que não permitiríamos que ninguém nos apontasse e que nós nunca teríamos admitido. Né? Porque se alguém disser um terço do que a gente descobre nesse trabalho com a sombra, alguém apontar para a gente, vira inimigo. Porque a gente não tem... o ego não suporta isso. Até para admitir para si mesmo. Se olhar no espelho e dizer assim, você não sai. É difícil. Né? Então, fazer esse trabalho é entrar em acordo. Né? É você poder conversar com essa outra parte sua, que precisa ser acolhida, que precisa ser ouvida. E quando eu faço isso, eu começo então, não é uma questão só de revelar, mas é de transformar tudo que existe em mim. É pegar as forças opostas e trazer uma terceira possibilidade até que eu consiga encontrar o meu ponto de apoio e de equilíbrio. Então eu quero encerrar a nossa fala hoje, na verdade, com uma reflexão de Jung, né, que resume tudo isso que foi o módulo da sombra. Então Jung vai trazer no livro Aion: Cristo tomou nossos pecados sobre si mesmo.
Ele nos mostrou o caminho. Precisamos agora carregar nossa própria cruz. Isso significa que precisamos beber da taça amarga de nossas imperfeições até a última gota. Precisamos aceitar e encarar nossas faltas, por menores que sejam, quando comparadas com as do nosso próximo. Não é suficiente reconhecer intelectualmente que temos fraquezas. Para que a transformação psíquica ocorra, nossos próprios ossos precisam sentir remorso. Nossas faltas se tornam, então, problema moral que desafia toda a personalidade ego. Né? Então, pensarmos justamente nesse ser que esteve conosco, esse ser humano que trouxe todo o exemplo de perfeição. Né? Jesus, que não tinha sombra, que não precisava construir uma persona, não precisou disso, e que viveu tudo o que viveu, não por nós, mas para nós, para que fosse o modelo. Então, se ele carregou a sua cruz, é o nosso momento de carregar a nossa cruz. Então, é preciso que tenhamos a coragem, a humildade e a persistência de carregar a nossa cruz. Né? De ir com ela, porque, como ele mesmo disse, carrega a tua cruz e me siga. Ele não disse que tinha vindo para os perfeitos, mas para todos nós que estamos em busca da perfeição. Muita paz e até o próximo módulo.